Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Wesley Noturno. Se você não me conhece, eu sou um brasileiro que mora na Dinamarca e hoje estamos no quadro Wesley Responde, onde os depoentes enviam histórias para mim e eu trago aqui no canal. Gosto de recordar as pessoas que todos os nomes utilizados aqui são codinomes, ou seja, na vida real, nenhum dos nomes mencionados na história corresponde ao nome verdadeiro da pessoa que mandou para mim. Então, se você tem alguma história e queira mandar para mim, mundowesleynoturno@gmail.com. O meu e-mail e todas as minhas informações ficam aqui na descrição desse vídeo. Temos uma playlist de Wesley Responde, onde você pode estar assistindo a história de várias outras pessoas que tiveram coragem de escrever para mim. E a depoente de hoje, ela se chama Luara, o codinome que eu utilizei para ela. Luara, é o seguinte, antes de pegar a sua história para ler, eu vou dar uma tiragem de tarô aqui para você. E o que eu gosto de falar é o seguinte, o tarô ela é uma arte divinatória. Significa que você pode acreditar no que eu estou te falando aqui ou não, e tá tudo bem. Eu respeito você, você me respeita também. Tanto que eu falei pra você, né? Mandei um e-mail, falei, Luara, me passa aí as suas informações, amiga. Data de aniversário, onde você nasceu, bonitinho, que eu quero dar umas olhadas aqui. E ela me passou. A respeito das respostas das cartas, o que o tarô responde, né? Eu faço várias perguntas. Situação atual, o que ajuda ou prejudica, o que pode alcançar nesse momento, fatores ocultos, o passado, como você vê a si própria, as atitudes dos outros, a esperança ou receio e, por fim, a última carta, que é o resultado final. Se você achar que isso aqui... Ai, Wesley, não quero ouvir as cartas. Beleza, tá tudo bem. Eu falo o que eu estou vendo, depois eu leio a sua história e respondo baseado no que eu acho, que, enfim, você pede a minha opinião, tô te dando a minha opinião. Mas no final é você que decide se você quer escutar ou não, se você quer ir ou não. Então eu tô vendo aqui o tarô como um plus, tá bom? Então você tem o seu livre-arbítrio para você decidir. Lembrando que tem o meu feedback, o feedback do tarô e o feedback dos inscritos. Então nos próximos 2, 3 dias esteja atenta à aba dos comentários, que todo mundo vem aqui fervoroso. Deixe seu like nesse vídeo, que é muito importante para mim. O YouTube vê a interação de vocês e me ajuda. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se você quiser mandar história, manda para mim. E se quiser me ajudar ainda mais, é compartilhar esse vídeo lá no Instagram e marcar o meu arroba Wesley Noturno. Me segue lá também. E é isso, vou chamar a vinheta e a gente volta com o seu mapa lunar aqui. Só algumas informações básicas e a tiragem de tarô. O que podemos falar da Luara? A Luara é do sul do Brasil, essa é a única informação que eu vou passar aqui. A Luara, ela é uma taurina, o planeta governante dela é Vênus, ela é muito sensual, ela é muito bonita, mesmo que ela não queira. O sensual que eu tô falando, gente, não é aquele sensual vulgar, é um sensual natural. Ela é muito linda também. Dia da semana para você. Qual é o seu melhor dia da semana? Sexta-feira. Então, se você quer fechar um negócio, quer fazer alguma coisa, reunião, ou investir, né, financeiramente falando aí em alguma coisa, sexta-feira é seu dia da sorte, né? O que você pode fazer? Acordar cedinho, tomar um banho com ervas, banho de rosas, sabe aqueles esfoliantes? É o dia, minha filha, é o dia para você lavar tudo, esfoliar tudo. Se estiver muito carregada, se você teve uma semana bastante tensa, fazer uns escaldapés ajuda bastante. E eu não sei se você teve algum trauma na sua vida, mas para você, é claro que o dinheiro é importante para todo mundo, né? Todo mundo precisa do dinheiro pra gente viver, pra gente sobreviver, a gente precisa do dinheiro. Mas no seu caso aqui, é como se fosse um receio, um medo. Para você é muito importante ter uma estabilidade financeira. Então você não é o tipo de pessoa que gosta de tentar assim ao Deus dará. Você gosta de uma estabilidade. Você pode cometer suas loucuras, loucuragem aí, né? Pode, mas você vai numa loucuragem com o seu reserva. Você pode passar perrengue, você passa seu perrengue, mas com uma reserva, porque você tem medo de alguma coisa. Quem é você aqui, né? Você é uma rainha de paus, né? Maravilhosa, né? Intelectual, sábia. Olha que carta mais linda. Vou tentar fazer ela focar, porque ela tem esse glow aqui. Mas nessa carta a gente vê integridade, curiosidade, discernimento, sensível ao sentimento dos outros, né? E essa rainha, ela prevê a chegada de uma influência inspiradora.
tem alguma coisa vindo por aí. Deus que ajuda prejudica aqui. Saiu para você um 6 de paus aqui, tá bom? Seja qual for a situação, ela vai ser uma situação bem sucedida, você vai receber uma compensa especial pelos seus esforços, pela sua determinação. Você tem que se orgulhar de você, tá bom? Então, independente do que tiver aí, se tiver alguma questão jurídica, se tiver alguma questão trabalhista que esteja na pendência, vai ser resolvido muito em breve. Tem o cavaleiro aqui, que é uma carta de ação, né? Ou seja, se tem alguma pendência, não se preocupe, porque vai ter uma ação aí muito rápida, né? O cavaleiro, ele alcança, né? O cavaleiro de paus, ele materializa tudo aquilo que você está espera. Então, ele vai trazer essa energia de ação e é provável que os acontecimentos aqui, eles se acelerem. Quais são os fatores ocultos, Wesley? Olha, nesse momento, você está sob pressão. Sabe esse 9 de paus aqui? Você está sob pressão, tem alguma coisa que não está fazendo bem para você, sabe? Você está, sabe, como é que eu posso dizer? Fadigada? É essa a palavra? Você está assim, você não está feliz, você não está bem, tá? Tem alguma coisa que está te apertando, você não consegue descansar direito, você não consegue relaxar direito. É uma coisa que te estressa bastante. Ai, mas o que é que me estressa bastante, né? Qual que é esse passado que faz eu ficar bastante estressada? Aí me cai a carta dos enamorados, dos amantes, carta dos namorados, né? The lovers. Então, é um relacionamento que te estressa. O que esse relacionamento traz para você? Estresse. Traz mais estresse do que benefícios, né? Para quem é uma pessoa que precisa de um chão, precisa de uma confiança, precisa de algo que você possa segurar, apalpar, isso aqui não tá dando não. Isso aqui te estressa bastante, você tá muito estressada, né? Esse tá te esgotando bastante, tá tirando de você toda essa energia, tá te consumindo. Se você pega todas as cartas em si, você vê que é um relacionamento que mais te consome do que soma na sua vida, sabe? É uma coisa que você vai arrastando ali, mas tem aqueles momentos que você faz as pausas, tipo, meu Deus, é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Será que eu continuo? O que eu faço? Tá me consumindo. Você tá indo, mas tá te consumindo. Você tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado com uma carta que tá por vir aqui. Senão vai me dar o quê? Gravidez, né? Ai, rindo de nervoso. Tá, Wesley, isso aqui tá me estressando bastante, mas qual é o meu próximo passo? É você tentar ter uma estabilidade financeira maior, né? Focar nos seus projetos, focar no seu trabalho, focar naquilo que te traz dinheiro, aquilo que te dá a sua autonomia e se entregar naquilo, sabe? Então, se você quer viajar, se você quer conhecer o mundo, faça seu pé de meia, faça seu dinheiro, vá por conta própria, não vá me entrar em nenhuma furada, porque esse namoro aqui, minha filha, tá mais puxando para baixo do que para cima. Aí a próxima carta fala exatamente disso, de você conseguir fazer o seu equilíbrio, de ter o seu dinheiro, ter o seu pé no chão, trabalhar, juntar. Você é uma mulher que precisa da sua segurança. Todos nós precisamos, mas você desesperadamente quer logo firmar o pé no chão. Coisa concreta, você quer ter estabilidade financeira. Você está levando esse relacionamento na barriga, está levando esse relacionamento no banho-maria. E às vezes a gente está fechado, né, no passado aqui com medo de olhar para frente. Então às vezes você está numa situação difícil, pode ser que até alguma amiga ou a sua irmã mesmo, ou enfim, pode ser que alguém tenha te dado um toque, olha, esse relacionamento que você está vivendo é um relacionamento abusivo, essa situação está te consumindo, está te estressando, e você não consiga enxergar isso, e você precisa olhar para frente, porque tá chegando para você um rei de espadas, tá chegando para você alguém que você de fato pode confiar, de que de fato você pode se entregar verdadeiramente, porque é uma pessoa confiável, é uma pessoa que você pode ser amiga, que você pode se entregar de todos os aspectos. Esse rei de espadas que está a caminho para você, ele é exatamente o que você procura. É uma pessoa confiável, então você tem confiança, é uma pessoa que vai te dar um alicerce, você quer estabilidade, é uma pessoa que vai somar com você alicerce, uma base, a base que você procura. Esperanças ou receios, você está esgotada, né? Então você está com ansiedade extrema. E você sabe que você tem a força necessária para estar levando isso. Tanto que você chegou até onde você está empurrando com a barriga. Você empurra esse relacionamento.
Então esse relacionamento, na verdade, é mais você empurrando com a barriga do que a outra parte tentando te conquistar. Eu acho que o relacionamento, né, para essa carta dos enamorados, os amantes, ser uma carta legal, seria bom se ambas as partes quisessem, né, se amar. O que duas pessoas fazem quando elas estão interessadas em si? Elas se entregam de corpo e alma, sem mentiras, sem brigas, sem conflitos. As duas pessoas dão, você vai dar o melhor de si para um relacionamento e a outra pessoa vai te entregar o melhor dela também. Então é uma conexão onde as duas pessoas compartilham do mesmo para obterem esse relacionamento feliz. Qual que é o maior medo aqui no final de tudo isso, Wesley? O que você vê no futuro? O futuro é preocupante. Se você não abrir a sua mente para o seu rei de espadas que está chegando, você vai cair na tentação aqui com esse amante, esse namorado, né? Esse namorado seu. Olha esse as de copas aqui, amigas. Está vendo essa taça aqui? Transbordando fertilidade, transbordando água, né? A gente tem o elemental água, que é emoções, sentimentos, amor. Então eu teria muito cuidado para você não... Você tá empurrando com a barriga esse relacionamento. Então eu teria cuidado para não empurrar literalmente com a barriga e não vir uma gravidez aqui. Porque aí cagou tudo, né? Claro que uma gravidez é muito bem-vinda quando as duas pessoas estão de acordo em serem pais, né? Eu acredito que você tem tudo para ser uma excelente mãe, mas engravidar de uma pessoa que você não ama e que não te ama, que não faz nada para ficar com você, será que vale a pena? Será que é justo para a criança? Tem aquela... Antigamente as pessoas falavam, né? Engravidei para segurar macho. Não faz isso não. Então tenha muito cuidado, tá bom? Para você não cair aí em tentação e não me engravidar desse embuste do seu namorado. Seja como o eremita, né? Faça a sua jornada que você precisa. Você precisa nesse exato momento tirar um tempo para você. Olha o eremita aqui, ele está sozinho, mas ele tá caminhando, né? Ele tá só, eremita, ele é uma pessoa solitária. Então ele está fazendo a jornada dele sozinho, mas ele tem essa lâmpada aqui que vai iluminando os caminhos dele. Tá vendo que aqui tem um cajado e uma cobra? Significa que esses caminhos, eles não vão ser fáceis, né? Nenhuma jornada é fácil. Ninguém tem uma vida fácil 100%. Você vai passar por situações aonde você vai encontrar pessoas difíceis, complicadas, venenosas, né? Situações mais complicadas. Mas ele é um cara, ele é um senhor, ele é um velhinho, ele é um ancião. Então ele já tem toda a sabedoria da vida dele para conseguir passar por essas etapas. Você também é uma mulher sábia, né? Você sabe que você chegou até onde chegou nesse relacionamento porque você aguentou muita coisa. Não estou passando pano para você, mas eu acho que você deveria refletir sobre isso. Então, pulando a parte aqui do tarô, a gente vai agora para o seu vídeo Wesley Responde. Então o e-mail começa: minha história com um namorado galego. O nome dele vai ser Galego, não tem nome não. Galego vai ser o codinome desse boy. Então, a dona Luara... Gente, a câmera tá até desmaiando aqui, desaplaudida com essa situação. Calma. Então vamos lá, voltamos aqui, né? Tombamos, mas voltamos. Olá Wesley, eu gostaria de contar a minha história do meu relacionamento com um estrangeiro nesse relato. Eu me chamo Luara, eu tenho 22 anos, ela é do sul do Brasil, eu não vou falar a cidade dela, até porque ela pede isso também. Não vou falar nem o estado dela, tá bom, gente? Bem, eu trabalho como atendente de redes sociais numa empresa de comunicações e eu vou contar um pouco da minha história de vida para você me conhecer melhor e como eu vim parar num relacionamento complicado com um gringo. A gente podia acabar por aqui, né? Você já viu que tá complicada a situação? Não vai me engravidar, pula fora, né? Mas vamos focar, né? Que o tarô já passou. Bem, a minha mãe biológica me teve com 19 anos, fruto de uma ficada sem compromisso, e diante disso o meu avô, ele fez o papel de pai para mim, pai e mãe. E enfim, meu avô, ele fez o papel de pai e mãe, ele me pegou para criar. Eu nunca passei fome, mas houve algum Natal, em alguma ceia, que foi miojo, nossa ceia de Natal. O meu pai e a minha mãe, eles entravam várias vezes no mercado apenas com R$ 20. E no início dos anos 2000,
Assim podiam tentar comprar tudo com o troco que ia sobrando a cada passada no caixa. Imagino que essa é uma cena familiar em várias famílias brasileiras. Enquanto isso, a minha mãe biológica, ela vivia a própria vida. E eu nunca conheci meu pai biológico, então quando ela fala mãe aqui, ela está falando da avó, né? Então a avó e o avô, eles viviam com poucas condições, né? Então eles iam pro mercado com R$ 20 e fazia ali, né? Tentava pegar os troquinhos certinho para dar a próxima compra. Bem, eu tive uma criação à moda antiga, era um pio e uma cintada. Eu e a minha irmã éramos a melhor da turma. Então, mais tarde, a minha tia-avó, ela se ofereceu para pagar um colégio para nós. Então, nós fomos formadas na rede particular. Eu prestei vestibular na Federal e passei. Porém, eu gostaria de voltar à minha adolescência, que foi um período conturbado. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai, o meu avô, né, pai-avô aqui de sangue, ele faleceu de cirrose, que já tinha evoluído para várias esofagicas, eu não sei pronunciar essa palavra, amiga. Mesma condição da qual padeceu aquele jogador e médico Sócrates. Apesar de ter tido uma vida sem regras, o meu pai ele era alegre e amado por muita gente. Sobrou eu, minha irmã e a minha mãe na casa. Aí foi só ladeira abaixo, porque a minha mãe de criação ela já tinha um passado de instabilidade psíquica, da qual não tivemos muitos detalhes. Menos de um ano depois do falecimento do meu pai, eu conheci um rapaz, o Galego. Bem, ele trabalhava como vendedor numa loja de shopping da capital. Aí ela fala aqui o nome da livraria. Na minha primeira visita à loja, ele me atendeu e conversamos por alguns minutos. Ele fez o meu cadastro, ou seja, desde o primeiro dia já tínhamos bastante informações a meu respeito, diferente de mim a respeito dele. Então, ela foi fazer um cadastro na loja e quando você faz o cadastro, né, dá as informações, número do telefone, endereço. Então, esse profissional galego tinha todas as informações. Ao sair da loja, ele pediu se eu tinha Facebook. Antiprofissional. Pelo sotaque gringo, cujo me despertou a curiosidade, e pela conversa boa, eu dei o meu Facebook para ele. Afinal, que mal tinha. Ele me contou pessoalmente que ele era português e tinha 27 anos. Na época, eu tinha 15 anos. Eu nunca tinha escutado aquele sotaque português antes. Você tinha 15 anos de idade, ele tinha 27 anos de idade. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo sobre a minha história pessoal, depois eu convido vocês aí a assistir. Mas sobre esse boy aqui, esse galego embuste, que eu já dei, nome galego, sobrenome embuste, ele sabia que você era uma criança. Você tinha 15 anos de idade, ele tinha 27. Ai, Wesley, que a partir dos 14 anos as pessoas fazem o que elas querem. Elas sabem dizer sim, elas sabem dizer não. Um adulto sabe influenciar a mente de uma criança. Um adulto sabe influenciar e incentivar a resposta que ele quer ter de uma adolescente. Ela estava apaixonada pelo sotaque do cara, gente. Sotaque português. Ah, eu achei lindo. Lembrando que a gente está falando de uma pessoa aqui que foi abandonada pelos pais, foi criada pelos avós, que acabaram sendo, né, a representação paternal que ela não teve. O avô, que era a única representação paternal, faleceu. Aí me aparece um homem de 27 anos de idade pedindo Facebook de uma criança de 14, 15 anos. Ah, eu não vejo isso como bom não, tá bom? Eu vou ser bem sincero que quando eu tinha a sua idade eu achava normal sim. Eu falava, é normal, eu fui iniciado cedo também, então para mim essas situações eram normais. Eu durante muitos anos da minha vida eu defendi isso assíduo mesmo. Eu fui de defender a Dolores Reis e o Humbert Humbert, porque eu vivi uma situação muito parecida. Então eu via que era uma história de amor e que a Lolita e o Humbert eram sim os perfeitos enamorados. A gente entra na terapia depois de alguns anos e a gente vê que fomos abusados, fomos violentados e que isso é crime e que isso não é legal. Wesley, eu nunca tinha escutado aquele sotaque português antes, parecia mais um italiano com um argentino. Eu saí da loja com um sentimento diferente no peito.
Até então, eu só tinha gostado de um menino da escola. Pois bem, depois disso, eu e o galego embuste passamos a conversar pelo Facebook, o que durou aproximadamente 10 meses, desde a primeira vez que eu o vi na loja. Nesse meio tempo, eu visitei a loja algumas vezes com a minha mãe e eu não me encontrei com esse gringo sozinha ou fora dali, porque minha mãe ela não deixava. Sua mãe sabia disso aqui? Depois de quase um ano conversando online com esse gringo, quando eu já tinha 16 anos, grande diferença, ainda bem que você sabe, fomos ao cinema pela primeira vez. Wesley, foi aí que eu dei meu primeiro beijo nesse homem. Eu nem sabia beijar de língua. E ele tinha algo estranho, que na minha intuição apontava porque ele só tinha vento na cabeça naquela época. Ah, não, ele tinha maldade mesmo, tá bom? Você vai ver aqui na aba dos comentários, vai estar, ó, o povo malhando ele. E eu vou dar like, eu vou dar coraçãozinho, porque eu sou dessas. Mas eu gostava do jeitinho carinhoso dele comigo. Depois de me conquistar, o que não demorou muito, ele enfrentou a minha mãe. E ele amoleceu o coração da minha mãe, que também sempre idealizou gringos com sotaques. Aí é complicado, né? Nossa, gente, é muito difícil. A sua mãe. Eu não tô falando mal da sua mãe, mas você mesmo mencionou que a sua mãe teve problemas, né? Problemas ali da saúde mental, da área mental dela, durante muitos anos e que isso deu uma gravada com o falecimento do seu avô, que era seu pai-avô. Então é muito difícil, né? É sempre bom a gente procurar uma estabilidade na família. E quando não tem, gente, é aí que eu falo, né? Professores, vocês que trabalham aí na rede escolar, professores, diretores, orientadores de escola, tem que ter, gente, tem que ter psicólogos disponíveis nas escolas para conversar com os alunos. Tem que inserir essa atividade na escola de conversar com terapeutas, com psicólogos, com pessoas que realmente queiram fazer parte da vida desses adolescentes. Isso não é normal. Aí a pessoa vai pedir conselho para uma mãe que não está no seu melhor momento e que também acha chique, né? Acha lindo, acha romantiza o sotaque gringo, é óbvio que vai vir uma aprovação. Wesley, depois disso, a minha rotina se tornou o seguinte: toda terça-feira, na folga dele, eu levava uma roupa na mochila para sair do colégio e trocar o uniforme no banheiro do terminal de ônibus. E eu ia visitar ele no seu quarto. Ele vivia e ainda vive numa pensão próxima da faculdade. Na primeira visita, ele me levou na faculdade para que eu conhecesse o campus e porque ele também precisava me contar algo antes de eu adentrar na sua intimidade. Acho que até hoje ele só contou porque tinha mais gente vivendo com ele. Assim que ele começou com esse papo, eu já tinha entendido qual era a sua revelação. Ele, na verdade, tinha 39 anos de idade, por isso aquele ar tão estranho. Mas eu tinha acreditado, porque ele sempre falou que uma relação só constrói na base da confiança. Ou seja, de 27 anos de idade, ele pulou para 39 anos de idade. Um cara com 40 anos de idade tendo um relacionamento com você que já tinha 16 anos aqui, mas começou com 15. 38 anos de idade versus 15 anos de idade. Gente, isso é crime. Isso é crime. Você tinha 15, ele tinha 38. Não dá, gente. É claro, eu não estou defendendo ninguém, né? Por favor, se alguém fizer corte aqui, vou processar. Os portugueses em si, no geral, os homens e as mulheres, você chega em Portugal e você vê às vezes portuguesas que você fala, quantos anos você tem? Você acha que a mulher portuguesa ela tem 25, ela tem 30 e de repente ela fala que tem 40 e tantos, porque eles são um povo que cuidam bastante, eles nem, às vezes nem se cuidam, às vezes é só, sabe, o sabonete que lava a bunda, lava a cara. Mas ainda assim, a genética portuguesa é muito boa. As mulheres são muito lindas, muito conservadas também. Você vê portuguesas aí com 80 anos que, porra, dormiu no formol. E você vê homens portugueses que também já têm certa idade, mas que aparentam ser mais novos. Ainda assim, você vê um homem de 40 anos em Portugal, você vai imaginar que ele tem ali seus 30 e poucos. Será que a sua mãe não notou isso, gente? A sua avó não notou isso? Pelo amor de Deus. E na faculdade, tava tudo ok você andando na faculdade, no campus ali, com um homem de 40 anos de idade? Ah, gente, que isso. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? É claro, ele tem 40 anos,
mas provavelmente, aparentemente, ele parece ter menos. Isso é a genética portuguesa, que é uma genética muito boa. Os portugueses são muito lindos, muito conservados. É verdade, gente. Eu, hein? Vem me julgar aqui também, eu não tô passando pano pra ninguém. Wesley, a justificativa para a mentira foi que se ele tivesse contado a verdade, ele não teria nenhuma chance comigo, porque ele sabia que você era uma criança. Em contraste com isso, ele já sabia a minha idade desde o dia que nos conhecemos na loja, porque eu era tão safa quanto uma topeira. Além disso, ele já tinha me contado que ele não era português, e sim galego. Gente do céu, menina. E Ludiane, a senhora aqui também, né? Difícil, né? Tô com meu paninho aqui, ó. Tá quase uma franela. Para quem não sabe, assim como eu não sabia, Galiza é uma comunidade autônoma espanhola, mas o meu galego embuste, ele não se considerava espanhol. E esse tema não é de brincadeira para ele. Ah, eu sei que eles têm esses babado aí. Wes, você que viveu em Portugal, pode dar um parecer mais amplo sobre esse assunto. Ai, não vou dar não, gente. Vai lá dar um Google que vocês vão ver que eles não se gostam, babafafá. Depois que o Galego Embuste me contou sua identidade verdadeira, eu fiquei muito confusa, mas eu já estava gostando dele. Na primeira vez que eu fui na casa dele, transamos pela primeira vez. Claro, usamos preservativo. Era também a minha primeira vez, e claro, eu gostaria de esclarecer que ele não me forçou a nada em nenhum momento. Ele foi cuidadoso. Não foi bom para mim, resumindo, mas ele sempre afirmou que me amava, e me amava muito. No ano em que eu prestei vestibular, minha mãe ficou doente, o que me aproximou ainda mais do Galego Embuste, porque era uma forma de fugir da minha realidade em casa e também na escola. Eu vivia para ele. Eu não fortaleci nenhuma amizade na juventude. Eu cuidei muito pouco da minha mãe. Quando eu completei 18 anos, eu tinha ingressado na universidade e eu consegui meu primeiro emprego. Tudo sobre o incentivo do meu namorado. Nessa parte, ele sempre me incentivou. Sempre disse que eu deveria priorizar os estudos e poucos meses depois de começar a trabalhar, eu insisti que a gente devesse morar juntos. Depois de muita insistência, ele aceitou. A única condição é que deveríamos morar num quarto de casal da pensão, porque ele tinha saído do trabalho por questões de saúde e ele não poderia se comprometer com um contrato de aluguel. Um dia antes da mudança, o embuste disse que precisava conversar sério comigo. Eu saí do trabalho às 9 da noite e nos encontramos numa praça no centro da cidade. Essa cena dele nem sempre se dar o trabalho de pegar uma pernoite de R$ 20 no pensionato, cobrada no caso de visitas após as 9, se repetiu ao longo dos anos, quando nos encontrávamos na rua. Eu cheguei na praça para conversarmos e já senti o clima estranho, porque ele estava acompanhado de uma amiga que eu não conhecia. Segundo ele, ela estava ali para ajudar ele a contar o que precisava. Essa amiga estava com a namorada, Sapatão, e tinha conhecido o embuste anos antes de mim. Desde então, ao invés de ser esperta e me aproximar dela, peguei ranço pelo fato de ser uma topeira, como eu já tinha dito. Eu nunca fui com a fuça dela. Veio então a revelação bombástica, que vai custar 0 surpresas nos inscritos. Nesse momento, meu bem, os inscritos já estão com ódio dele. Os inscritos estão aqui. Wesley, por que ninguém está gostando dele não? Wes, ele era casado. Ele justificou que se casou para obter os documentos no Brasil e para poder trabalhar, e que ele não tinha o contato físico com a esposa. Eu achei muito injusto não ter me contado isso antes, já que faziam 3 anos que nos conhecíamos. Discutimos, mas mesmo assim eu me mudei com ele. Wesley, eu vivi um inferno naquele cubículo, apesar de que o problema era meu psicológico. E como tudo não estava saindo como eu tinha idealizado, no dia a dia as responsabilidades de cuidar do nosso lar eram só minhas. Olha, eu estava gritando na sua cara agora. Eu fui acumulando com tudo que estava passando e eu não tive tanto tempo para respirar, apesar de que ele cobrava de mim que eu fizesse terapia naquela época. Ah, ele pedindo para você fazer terapia, né? Num dia eu caí na besteira de cadastrar a digital dele
lá no meu celular e eu esqueci de excluir. Não ficávamos espiando o celular um do outro, mas uma noite, enquanto eu dormia, ele não resistiu e ele descobriu que eu traía ele com outro cara na internet desde alguns anos. Entre idas e vindas, para deixar claro, eu reconheço meu erro e a hipocrisia de criticar as atitudes dele quando ele mentiu. Eu me arrependo e eu não faria de novo, porque essa traição só trouxe mais sofrimento. O galego escondeu que tinha descoberto a traição por algum tempo, enquanto o nosso relacionamento só ia por água abaixo. Eu soube que ele sabia, num de nossos almoços de todo dia na faculdade, quando eu usei um pouco da massa cinzenta que tinha para perceber uma indireta. Eu fiquei com muita vergonha, até que uma de tantas discussões eu quebrei o meu celular com violência e isso foi a gota d'água para ele. No dia seguinte, após estragar o meu telefone, como se eu tivesse grana para mandar arrumar, eu fui trabalhar normalmente. Choveu muito enquanto eu voltava a pé para casa. Enfim, não era muito longe do trabalho. Cheguei em casa encharcada e percebi que o dono do pensionato ainda estava lá, mesmo tarde da noite, quando ele segurou o elevador no andar do seu escritório. Então, com uma cara de pena, o dono falou que estava me esperando para falar que o galego tinha pego todas as coisas dele e ido embora, para que eu não me assustasse quando eu fosse chegar lá, pois o quarto estaria praticamente vazio. Wesley, enquanto eu escrevo, eu penso que devo agradecer esse senhor imensamente, porque o nosso quarto ele ficava num andar alto e não sei o que teria acontecido sem essa simples segurada no elevador. Eu chorei muito e tomei por conta 2 comprimidos de... Ela fala aqui que o gringo tinha abandonado na gaveta e ele usava esse remédio para ansiedade e dor, se eu não me engano. O nosso relacionamento, se é que eu posso chamar assim, é mercado de idas e vindas desde então. Sempre mantivemos o contato, mesmo que eu tivesse que correr literalmente atrás dele ou implorar para que ele me desbloqueasse nas redes sociais. Apesar de que, se ele me amasse muito, como ele nunca amou ninguém, eu era traidora, eu era mentirosa, eu voltei para casa da minha mãe com o rabo entre as pernas. Mas poucos meses depois, eles me expulsaram de lá por conta das brigas de herança, já que a minha mãe saiu da casa para ser cuidada pelos irmãos e eu não era herdeira. Quem tinha direito me chutou da casa, do mapa, enfim. Eu não vou ser específica nisso. Wesley, aquela foi a casa que eu cresci, então eu cheguei a morar com os colegas da faculdade, até mesmo na pensão que eu morei com o galego. Quando a pandemia estabilizou, nesse período da pandemia, eu morei com uma amiga que conheci no pensionato e me afastei do gringo. Até que 2 anos atrás a minha mãe faleceu e com os protocolos de saúde que estavam sendo seguidos, ela não teve um velório mesmo. Bem, mesmo não sendo vítima do coronavírus, ela não teve um velório, o que foi confirmado no teste que demorou para sair, dias depois do falecimento. Foi aí que meu mundo caiu. Eu já estava ruim, meu psicológico estava péssimo devido à minha vida pessoal e algo que estava acontecendo no mundo ficou ainda pior. Ou seja, o seu mundo está desabando aqui, né? Eu sei que eu não vou falar muito porque o seu texto está muito grande, mas você não tem que se culpar, minha filha. Você não tem que se culpar, não. Você, é claro, você traiu ele, beleza, né? Eu não vou passar pano para traição. Você traiu. Você sabia o que estava fazendo, sabia que isso era errado. Mas não é justificando com a sua idade, né? Ela é nova demais, gente. Deixa ela aprender com os erros dela. Você foi iniciada por um homem de 40 anos quando você tinha 15 anos. Este manipulador está fazendo gaslighting com você. Ele está te manipulando. Esse gaslighting é exatamente para fazer você se sentir culpada. Ele reverte. Ele faz a coisa errada, ele reverte. É um gaslighting. E aí você se sente culpada por tudo. Mesmo afastada do embuste, ele foi quem eu procurei para ser o meu refúgio. Era ele que eu tinha mais intimidade. Você vê nele um pai que você nunca teve. Mas você entende que você vê nesse homem mais velho de 40, 50, a figura paterna que você não teve? E ele, sabendo de toda a sua fragilidade, ele usa disso para te ter sexualmente, para te controlar. Era ele que me conhecia melhor e queria o meu bem.
Logo depois da morte da minha mãe, eu fui morar sozinha e sigo assim até hoje. Continua. Mas eu tenho esperanças de tentar morar de novo com o embuste, mas agora para valer. Em relação aos detalhes do meu relacionamento com o embuste, ele nunca pediu a minha mão em namoro, só começamos a sair. Eu fiquei sabendo que se trata de um costume europeu. Meu Deus. A relação dele com a minha família era boa, enquanto foi mais próxima no início do relacionamento. Mas se reduziu praticamente a só a minha irmã e a minha mãe, porque ele não tolerou contratempos de outros familiares e eu também não desde o início. Provavelmente os familiares estavam tentando te alertar que não é saudável uma menina com 15 namorar um cara de 40. Então, né? Desde o início eu evitei que ele tivesse muito contato com outras pessoas devido à nossa diferença de idade. Em relação ao meu contato com a família dele, que está toda na Galiza, eu conversei pouquíssimas vezes com o irmão mais chegado dele. Os pais dele nunca souberam do relacionamento dele comigo. E a justificativa dele a respeito disso rondava em 3 argumentos principais. 1. Não faz sentido eu te apresentar por telefone, já que não podemos ir a Galiza por falta de dinheiro. 2. Você me traiu e você é mentirosa. E 3. O costume na terra que eu vivo é apresentar a namorada muito depois de ter começado a sair. O último argumento caiu por terra por parte dele depois de tantos anos juntos. Ele não vai te apresentar para a família porque, primeiro, ele não tem interesse em ter um relacionamento sério com você. Você é apenas um objeto sexual para ele. 2, ele sabe que ele está cometendo um crime. Hoje não, porque hoje você é maior de idade. Mas ele sabe o que os pais dele diriam a ele. Né? Se ele tem 40, os pais já estão lá, né? Eles sabem que os pais dele iriam repreender essa atitude dele. E 3, ele não quer você na vida dele. Agora, para me expressar de alguma forma, eu vivi muita coisa boa ao lado dele. E no começo da nossa relação, tudo era novo, cor-de-rosa para mim. A cada dia eu descobria algo novo sobre ele, sobre a cultura, e ele me ensinava muitas coisas: política, história, línguas, música, literatura, e poder ter esse tipo de conversa com ele até hoje me encanta. Apesar de estarmos ambos bem desgastados, mesmo assim eu ainda insisto numa relação com ele, pois eu acredito que possamos dar certo, mas eu não sei como ou se vale a pena investir mais tempo nisso. Wesley, ele quer que eu me mude na forma como eu me expresso e que eu tenho que ser um ser humano melhor, com menos raiva, menos violenta. Houve 2 vezes que eu agredi ele. Da parte dele, só houve uma vez que ele me forçou um sabonete na boca. E outro episódio em que ele me segurou pelo braço com força e me expulsou do pensionato na madrugada. Eu fiz terapia do luto por alguns meses, pela saúde e para demonstrar algum esforço para ele, mas pelo jeito não valeu em nada. Você não tem que fazer terapia para mostrar para esse embuste que está tudo bem. Você tem que fazer terapia para se autoconhecer. Você tem que fazer terapia para ficar bem com você mesma. Você precisa fazer terapia para você. Não é para ele, não é para mim, não é para sua irmã, é para você. Escrever esse relato é uma forma de desabafar e encontrar uma saída, esse pedaço da minha vida. Eu gostaria de saber, Wes, se você acha que vale a pena eu me mudar por esse relacionamento e quem sabe um dia vivendo em Portugal ou na Galícia com ele, como ele me propunha quando nos conhecemos. Eu acredito que eu idealizei muito nesse relacionamento da minha vida. Afinal, ele foi meu primeiro namorado e apesar dos momentos difíceis, ele ainda é alguém especial em minha vida. Esse relato ele também serve, como muitos outros do seu canal, como um alerta para as pessoas que se sentem perdidas ou não sabem o que fazer em situações parecidas, que também precisam de um norte enquanto estão vivendo a determinada situação. Eu agradeço pelo seu tempo, Wes, pelo seu carinho e com todos do seu canal. Peço desculpas se me alonguei muito e se você achar que deve, pode resumir a história, como achar melhor. Eu fico aberta a esclarecimentos. Beijos, Luara. PS, Wes, por que minha história é muito específica, como outras,
peço que, ok, não fale onde eu moro, nananana. Aí ela fala, nas fotos em anexo, uma é recente, que é do final do ano passado, e a outra é de 2018, quando eu fui caloura do embuste. Vamos na foto do passado. Gente, ela é linda de morrer. Se você é tão linda, menina, você tem uma vida linda pela frente, uma vida maravilhosa. Lembra que eu falei, né, gente? Não passando pano, mas eu falei, né? Os europeus em si, né? São pessoas que, gente, a pele deles é incrível. Você vai ver, você vê um português de 70 anos, não aparenta ter 70 anos. Você vê uma mulher portuguesa de 50, você vai dar para ela 30 e poucos. É genético, são bons nisso. Esse cara, olhando a foto dele, gente, o cara parece ter pelo menos ali estourando 30 anos. Agora vamos na foto mais recente. Aí o trem desandou, hein? Nossa, caiu o bonde feio pra ele aqui, né? Gente, a pandemia, viu? A pandemia acabou com todo mundo. Tá com saúde, tá vivo, né? Você tá linda, continua incrível. Seu sorriso é maravilhoso. Agora ele, nossa, virou o tiozão mesmo do churrasco, hein? Gente, o que aconteceu? Você olha a foto 1, você olha a foto 2, você fala que se faz é que se paga mesmo, hein? Ai, amiga, o que eu acho disso tudo? Sai desse relacionamento agora, que isso é só um relacionamento pra você. Lembra do tarô que eu falei pra você no comecinho do vídeo? Pula fora disso antes que você, aos 22 anos, me deixe essa taça aqui explodir, fertilidade, e você engravide desse embuste. O que eu acho se você engravidar desse embuste? Que provavelmente o nome verdadeiro dele você não sabe, a idade demorou para ele te contar, relacionamento dele aí, né? Ele casou para ter documento no Brasil, demorou para ele te contar. A probabilidade de você engravidar e esse cara sumir é muito grande. Mas você não vai ouvir falar nele. Eu não quero te magoar, eu não quero te deixar para baixo, eu não quero te deixar triste. Eu espero que você entenda que, com todo respeito, eu vou falar algo agora. Você cresceu sem a presença paterna, sem a presença materna. Você sabe que isso deixou traumas incuráveis na sua vida até os dias de hoje. Tanto que temos vários problemas aí. Né? Por que você se apaixonou por um homem que tem a idade para ser seu pai? Por conta de vários problemas que vão ser tratados se você procurar terapia como você precisa. Você cresceu sem a presença paterna e você sabe o quão difícil foi isso. Não engravide desse cara, porque ele vai sumir e você vai fazer a história se repetir. Você vai engravidar nova, você vai ter uma filha ou um filho sem a presença paterna. E a gente não quer isso, a gente tem que cortar esse tipo de ciclo. Você tem tudo para conhecer o seu rei de espadas. Esse homem aqui, olha, que vai aparecer na sua vida assim que você estiver pronta. Às vezes já está aí até tentando, mas a senhora está insistindo nesse embuste. Quando esse cara aparecer aqui, olha, ele vai te dar tudo o que você sempre procurou. Amor, estabilidade, ele vai ser o alicerce para você. Você lembra que nas outras leituras eu falei para você que os enamorados aqui, ele era o seu motivo de estresse, ele era o seu motivo de não se sentir segura, né? Nunca vi numa tiragem tanta necessidade de ter dinheiro, fazer dinheiro, conseguir estar estável, com estabilidade, porque esse embuste nunca te deu amor, nunca te deu nada, a não ser estresse, dor, sofrimento. Então é o seguinte, descarta esse embuste da sua vida. Foca numa terapia pra você. Você precisa de terapia para você curar das suas feridas, para você trabalhar o que tem aí para ser trabalhado. Deixa esse embuste pra lá. Aí sim, vai ter tempo de aparecer pessoas legais na sua vida. Tira os próximos 3, 4 dias para estar olhando aqui os comentários desse vídeo. Você vai ver que o pessoal vai estar estourado aqui, né? Tivemos histórias pesadas contadas por você. Então, por favor, tem o tarô, tem eu, tem o pessoal nos comentários. Escuta a gente, tá bom?
Não se entrega pra esse cara porque esse cara não te ama. Você tá se humilhando, você tá implorando. Não me vá engravidar desse cara porque ele vai fazer a sua história, esse ciclo ruim que foi a sua infância, se repetir pra sua criança, tá bom? É isso, agradeço pela confiança, a história acaba aqui. Pra já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no seu coração e no coração de todos vocês que estão me assistindo. Fui!